Então, por exemplo, uma pessoa, uma criança que viveu em meio a agressões, a abusos, essas situações, elas na vida adulta, elas vão continuar voltando, porque isso está dentro dela, ainda não está ressignificado, isso não está curado. Então, é um mecanismo inteligente da vida para que a gente possa olhar para as nossas questões internas. Então, uma criança que sofreu muitas agressões, ela vai estar, essa pessoa adulta, ela vai estar em constante estresse. Então, ela não consegue resolver situações conflituosas de maneira mais pacífica, mais equilibrada. Ela já se arma, porque dentro, nas memórias dela, tem aquelas agressões, tem aquela sensação de eu vou ser espancado, eu vou ser xingado, vão gritar comigo. Então, qualquer situação parecida com aquela que ela vivenciou, ela já se prepara para atacar, ela já se prepara para defender, para se defender, porque isso são gatilhos. Quando uma situação acontece parecida com a situação que aconteceu daquela que traumatizou a pessoa, isso gera um gatilho nela. Então, para se proteger dessa situação que parece com aquela que ela vivenciou, ela já toma uma atitude precipitada. Ou ela foge da situação, ou ela é agressiva, enfim, são diversas as situações. E essa pessoa ela não consegue fluir na vida, ela não consegue sentir prazer na vida dela, porque ela está sempre olhando para o passado doloroso dela ou olhando lá para uma coisa que não aconteceu ainda, mas com medo de que aconteça daquela mesma forma que já aconteceu. Então é uma pessoa que ela não sente mais prazer na vida, ela não consegue se soltar na vida, ela não consegue confiar na vida, porque esses medos são uma constância na vida dela. A todo lugar que ela vai, todo lugar que ela olha, ela vê medo, ela vê insegurança, ela vê os traumas. Então ela não consegue ficar em paz, ela está em constante estresse. Quando um adulto não consegue resolver conflitos, situações desafiadoras na vida dele de forma calma, tranquila, quando ele sempre explode, quando ele tem que resolver as coisas na agressividade, é porque quando criança ele passou por situações agressivas e também ele não foi acolhido quando ele passou por momentos de dificuldades emocionais, crises emocionais, quando uma criança está chorando, quando ela não uma criança ela não sabe lidar com as emoções, os sentimentos dela. Ela precisa da ajuda de um adulto equilibrado para que ela possa voltar para o eixo dela, para o centro dela. Então, quando uma criança não tem esse apoio, a criança ela fica com aquelas emoções e ela não entende o que está acontecendo. Muitas vezes ela engole aquelas emoções, ela não digere e aquelas emoções ficam guardadas por anos. As emoções da infância que não são direcionadas, não são explicadas para a criança, elas são guardadas por anos. E o adulto leva muitas vezes até a idade avançada. Um idoso, muitas vezes, ele tem as emoções, as situações guardadas, distorcidas desde a infância. E aí fica uma situação conflituosa interna, porque esse adulto, ele realmente não sabe lidar com os conflitos, ele não sabe lidar com ele mesmo. Ele tem adultos que não sabem nem qual é a emoção que eles estão sentindo. Eles não sabem nomear, eles não sabem qual é o nome da emoção que eles estão sentindo. Tá explodindo demais, tá com muita raiva, mas ele não sabe que é raiva. Tá com muita tristeza, mas não sabe que é tristeza, porque quando criança não foi falado. Olha, isso que você está sentindo agora é raiva, isso que você está sentindo agora é tristeza. Tudo bem você sentir, você deve sentir isso, porque quando a gente impede que uma criança sinta tal emoção, a raiva, a tristeza, quando a gente fala para que ela não sinta isso, que a gente mostra que isso é errado, que isso não é legal sentir, essa criança ela vai engolir essa emoção. E essa emoção vai ficar entalada nela por anos, muitas vezes até ela morrer. Então, essas emoções, elas não digeridas, elas vão passar a controlar a vida dessa pessoa na fase adulta também. Então, os adultos que não sabem lidar com as situações conflituosas, eles também não tiveram esse apoio quando criança. E nós podemos ou não lembrar desses traumas. Muitas vezes a gente lembra o que exatamente aconteceu com a gente na nossa infância. Mas tem muitos fatos, muitas coisas que a gente não lembra, que está só no inconsciente. A nossa mente sabe, só que fica guardado ali num lugarzinho onde a gente não tem acesso. Esse lugarzinho ele fica ativo. Não é porque ele está guardado que ele está inativo. Ele fica ativo, controlando a nossa vida. E é por isso que a gente faz muitos comportamentos automáticos. Por isso que a gente não sabe muitas vezes de onde vem medos. Que a gente não sabe de onde que vem esses medos.
inseguranças, comportamentos realmente disfuncionais que prejudicam as nossas vidas, vem lá do nosso inconsciente. É ele que está a todo momento tentando proteger a gente daquelas situações que aconteceram para que não aconteça de novo. Então a gente muitas vezes se sabota, às vezes a gente se impede de dar um passo a mais na vida, de fazer algo novo que vai ser benéfico para a gente, por um medo inconsciente que a gente tem de ser rejeitado, de ser abandonado, de ser criticado, ou até mesmo de ser agredido. Então, para uma pessoa que tem muita raiva guardada dentro dela, o que a vida vai mostrar a todo momento? Situações que causem a raiva nela, situações que dê aquele start, aquele gatilho de raiva nela. Para quê? Para fazer mal para ela? Não, para que ela olhe, para que ela tenha a oportunidade de olhar, olha, aí tem raiva acumulada, tem uma raiva que você não conseguiu liberar de alguma época da sua vida. Então situações que causam raiva vão aparecer para ela. Vou dar um exemplo meu. Eu por muito tempo carreguei uma raiva que eu não sabia de onde vinha. Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila na maior parte do meu tempo, só que haviam momentos da minha vida, gatilhos, que faziam essa raiva despertar de uma forma muito intensa. E um dos gatilhos foram comportamentos dos meus gatos. Eu tenho 3 gatos, cada um deles com comportamentos diferentes, cada um deles do seu jeitinho. Só que 2 desses gatos, eles puxavam as roupas do varal. As roupas que eu colocava no varal, eles puxavam. Cada um de um jeito diferente. Um era mais sutil. Ele puxava mesmo e colocava, levava a roupa como se fosse uma naninha, levava a roupa para comer junto com a ração. Colocava a roupa do ladinho lá. O outro gato, ele chegava até pular na roupa, agarrava com o peso do corpo dele, ele puxava e a roupa caía. E eu não entendia por que isso acontecia. Eu achava que isso era pessoal. E quando as situações que vêm para furar a gente, vêm e a gente não entende, a gente acha que é pessoal, a gente acha que é para fazer mal pra gente. Mas quando a gente olha com esse olhar mais expandido, a gente desembaça as nossas lentes, a gente vê que isso daí é proposital e que é para que a gente se cure de algo em nós. Então, esses gatos fizeram isso por muito tempo mesmo, e aquilo me estressava. Eu chegava a gritar com eles muitas vezes. É claro que depois eu me controlava, mas no momento em que eu via, poxa, puxou de novo a roupa, sabe, eu gritava. Então eu comecei a perceber que tem algo estranho nisso. Eles não estão fazendo isso por acaso. Depois que eu descobri que não existe acaso na vida, depois que eu descobri que tudo tem um propósito de acontecer, eu falei, deixa eu ver o que essa situação está querendo me dizer. E eu comecei a me perguntar todos os dias, o que essa situação quer me dizer? Da onde que vem essa raiva que eu sinto quando esses gatos fazem isso? Então a roupa limpinha, cheirosinha, eu colocava no varal. Depois de um tempo que eu ia lá ver, estava lá suja no chão. E lá ia eu lavar de novo. Essa daqui é a prova de que um deles fazia isso, eu peguei no flagra. Hoje eu falo isso com muita tranquilidade, eu falo isso sorrindo e tudo mais. Mas no momento, aquilo ali realmente é algo forte, é algo que mexe com a gente. E a gente muitas vezes fica cego, porque realmente é o inconsciente que está controlando a gente. A gente sai da nossa razão e entra ali naquela parte que está ferida, e aquela ferida controla a nossa vida, controla a nossa reação diante da vida. Nos foi ensinado que só a nossa parte boa, a nossa parte luz é que importa, né? Mas as nossas sombras, as nossas falhas, os nossos erros, eles são muito importantes também para o nosso crescimento. É através deles que a gente tem a oportunidade de crescer. E para que a gente cresça, o primeiro ponto é a gente saber que a gente tem falhas, que a gente tem sombras. Porque a gente não consegue mudar algo que a gente não está vendo. A gente só consegue mudar algo que a gente vê, que a gente identifica. Então, o primeiro ponto é saber que existe sombra em nós, saber que existem erros em nós. O segundo ponto é admitir isso, nem que seja para você mesmo, mas admita, eu tenho isso, eu tenho essa falha, eu ajo assim dessa forma, e tudo bem, só que isso não é você, isso não define você, você apenas está com isso, você não é isso. E o terceiro ponto é a gente acolher isso. Quando a gente acolhe isso, a gente fala, ok, tudo bem, eu sei que você está aqui tentando me ajudar, eu sei que você está aqui tentando me proteger de alguma coisa, mas a partir de agora eu decido fazer diferente e melhor. Isso muda tudo.
Isso muda tudo. Quanto mais a gente foge de algo, mais esse algo se aproxima da gente. E quanto mais a gente admite isso e aceita isso e abraça isso com carinho, com amor, mais isso se dissipa em nós. E não quer dizer que a gente vá aceitar isso e continuar agindo dessa forma. É simplesmente olhar isso e falar, ok, eu estou te vendo, eu vejo você, eu não fujo de você e não finjo que você não existe. Eu sei que você está aqui e você faz parte de mim, mas a partir de agora eu decido fazer melhor e diferente e eu decido que você não vai mais controlar a minha vida. E foi fácil de fazer essa mudança? Foi rápido? Não foi rápido, não foi tão fácil assim. Porém foi necessário dar o primeiro passo. E depois do primeiro passo vem o segundo e depois o terceiro. É necessário quando se quer uma mudança. É claro que eu dava as minhas escorregadas, mas como eu falei, eu estava vendo de frente. Não era mais automático. Não era mais algo que eu estava com uma venda nos olhos. Ali eu estava vendo e estava com poder de escolha, estava com poder de ação. E foi assim que as situações começaram a desaparecer. Por que será que eles pararam de puxar as roupas? Ou pelo menos diminuíram muito. De vez em nunca, de vez em quando acho que a vida só coloca assim, só para ver se realmente eu estou sustentando essa minha decisão de não reagir daquela forma. Mas é praticamente zero. Então por que será que isso sumiu? Toda situação que está acontecendo na sua vida, seja ela uma doença, uma dor muito forte, física, situações conflituosas, relacionamentos bagunçados, todas as situações têm uma utilidade, elas querem te dizer alguma coisa, e quando você olha para essa coisa, quando você entende a mensagem e você age diferente, essa situação vai embora. A doença, a dor, os conflitos, tudo vai embora. E tendo essa percepção, as coisas continuaram acontecendo comigo, os gatos continuaram puxando a roupa, mas eu comecei a olhar de uma forma diferente. Sim, vinha a emoção de raiva, vinha aquela emoção de frustração, de, poxa, lavei a roupa, tá limpinha, tá cheirosinha e de novo tá no chão, suja. Inclusive eles ficavam deitados em cima, faziam de cama, e isso me estressava mais ainda. Parecia que era contra mim a situação, parecia que eles estavam fazendo de propósito para me ferir, mas tudo tinha um porquê, realmente. Então eu comecei a olhar com mais carinho para mim. Quando vinha a emoção, eu já não agia mais automaticamente, eu já não gritava mais, não me desesperava mais. Eu sentia ela, falava, ok, eu vejo você, raiva, eu sei que você está aqui. Só que quando você vê algo, você tem a escolha, você tem o poder de escolha de reagir daquela forma ou de agir diferente. Quando você não está vendo, quando você age no automático, simplesmente vai, simplesmente já foi. Quando você vê, já foi. E isso acontece até para casos mais graves de pessoas que agridem as outras por aí, ou até mesmo tiram a vida delas. Quando vê, já foi, é automático. Agora, quando você percebe, quando você faz esse estudo de si mesmo e a situação acontece de novo, você fala, opa, olha aqui de novo eu aqui. Só que dessa vez eu tô vendo o que me aflige. Aí você para, respira, ok, eu tô sentindo isso, eu deixo isso passar através de mim, mas eu vou com mais calma pegar aqui a roupa, colocar para lavar e beleza. E a vida, ela é inteligente, ela faz isso várias vezes para ver o seu nível de comprometimento. Se você já percebeu algo que é prejudicial em você, você precisa mudar isso. E o poder só é você que pode fazer isso, mais ninguém. Ninguém pode pegar na sua mão e fazer isso por você, só você. Opa, ele percebeu que tem algo ali. Será que ele vai continuar reagindo daquela forma? Você vai e reage melhor. Aí ela te testa de novo, para ver se você realmente sustenta aquilo. E foi o que aconteceu. Os gatos continuaram puxando as roupas, mas cada vez mais eu decidia para mim não ficar mais com aquela reação de raiva. Por mais que eu sentisse a raiva, o problema não é sentir a raiva, o problema é o que a gente faz com ela, com a emoção que vem. Eu deixava ela passar, ok, pegava a roupa, tranquilamente, colocava para lavar. E o que acontece quando a gente resolve mudar o comportamento e sustenta ele? Aquilo para de acontecer ou diminui muito. E se só diminuir muito e continuar acontecendo de vez em quando, você não vai mais reagir daquela forma que te prejudicava, ou até mesmo que prejudicava as outras pessoas. Isso é uma coisa que a vida está fazendo de propósito, para que você veja algo em você e para que você mude algo em você. As pessoas,
os animais, as situações são ferramentas para que você veja algum comportamento que não está legal mais em você. Então eles estavam me ajudando, e eu não conseguia ver isso de começo, mas eles estavam me ajudando a me curar. Então eles estavam sendo de grande ajuda para que eu visse aquela raiva em mim e para que eu acalmasse aquela raiva, para que eu domasse aquela raiva. Me fala aí se você também não passa por alguma situação assim, ou até mesmo por várias situações que se repetem, se repetem, se repetem, você não consegue achar a solução, você não consegue entender o porquê isso está acontecendo. Me conta aqui nos comentários qual é a situação que mais tira a sua paz hoje, que mais tira o seu sono.